Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome de Jesus Cristo. Hoje trouxemos aqui um ensinamento um pouco polêmico, um pouco difícil de entender ou de aceitar, mas na busca pela palavra do Senhor e também a consequente iluminação do Espírito Santo, é que podemos então elaborar esse vídeo para trazer assim um esclarecimento a todos aqueles que têm dúvida quanto ao texto que foi separado. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia, para me acompanhar na leitura, no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 7, e meditar então nessa passagem bíblica, um tanto difícil, um tanto trabalhoso para trazer as informações, e gostaria então que você prestasse atenção, colaborasse, abrindo seu coração para aceitar o ensinamento e a palavra do Senhor. Então vamos ler? Hebreus capítulo 6, versículos 4 até ao 7. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom espiritual ou celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou à vergonha. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Esse texto é de bastante dificuldade para cada um de nós, aqueles que meditam, que buscam esclarecimento. Não é assim muito fácil de aceitar, por isso que nós temos dificuldade de aceitar que alguém que receberam tantos benefícios e virtudes de Deus possa recair. E a palavra que nos traz aqui é que é impossível o arrependimento. Então é nisto que nós vamos meditar. Se é impossível, essa palavra impossível é bastante forte para esse caso. Então nós vamos meditar, buscar na palavra, buscar exemplos, para que ao final, então, dessa meditação, possamos estar melhores diante de Deus, com nossa fé avivada, e também preparados e também protegidos para não recair, como está escrito aqui. Essa passagem bíblica é de difícil entendimento às pessoas. Nós recebemos de uma nossa amiga da cidade de Nova Londrina, no Paraná, eu creio que é noroeste do Paraná, um pouco para lá de Paranavaí, um pedido de esclarecimento sobre esse texto. Recebemos através da sociedade do Orkut, e meditando nesse texto, achamos por bem, então, elaborar um vídeo, para que tanto ela como as outras pessoas que também não têm o entendimento preciso, então possam ser beneficiados com esse vídeo. A palavra que nos traz assim bem forte ao nosso coração é que as pessoas que um dia foram iluminados, que provaram o dom celestial, que tornaram participante do Espírito Santo, como foi a palavra, e provaram a boa palavra de Deus,
e provaram as virtudes do século futuro e recaíram. É impossível de novamente tornar a ser um salvo. É por isso que se torna difícil, porque nós não aceitamos ou não queremos aceitar que uma pessoa com todas essas virtudes, esses benefícios, possa recair e não ter as condições para renovar a fé. O que nós entendemos é que o recair, a palavra de Deus nos traz uma palavra que nós vamos usar nesse texto, nesse vídeo, que é apostatar. Apostatar quer dizer abandonar a fé que tinha antes. Nós notamos que apostatar não se refere a uma queda repentina. Não se consegue apostatar da noite para o dia. A apostasia, ela vem com o tempo. Aquele que crê, que tem fé, ele poderá cair realmente, mas não tão rapidamente como se percebe ou se quer perceber nesse texto. A apostasia, ela vem com o tempo. A apostasia vem porque a fé, ela começa por enfraquecer-se. E o ser que tem fé passa a não perceber que ele está caindo. Um pouco hoje e um pouco amanhã, por causa das ofertas que há no mundo. Nós notamos que as pessoas conhecidas que apostataram, um dia elas foram assim bastante significativas na obra do Senhor, curando os enfermos através das orações, expulsando demônios, meditando na palavra todo o tempo, mas foram se esfriando, caindo, buscando outros interesses, não da palavra de Deus, e com o tempo, então se enfraqueceram tanto que se desviaram. E a cada dia, então, caíram mais, ao ponto de não mais crer que possam ser perdoados, ou então não tem mais forças para reiniciar, para começar ou recomeçar novamente. É isso que nós temos entendido. Jesus disse que não viria antes que houvesse apostasia. Jesus vem arrebatar a igreja depois que acontecer a apostasia. A apostasia, ela vem porque as pessoas deixam de meditar na palavra, ou ouvir a palavra, ou pesquisar a palavra, ou a simples leitura diária. A falta de fé, o abandono da fé, ela começa assim. Em Romanos 10:17, nós lemos que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Então nós temos que sempre estar meditando, ouvindo, buscando em todo o tempo. Josué disse, Josué 1:8, medite nessa palavra de dia e de noite, para que prospereis. A prosperidade, logicamente, na área espiritual. Então nós estamos buscando na palavra de Deus exemplos para que tenhamos o real conhecimento, né, de que isso é possível, depois de receber tantos benefícios, recair. Eu tenho visto pregadores que buscam multidões dizendo, você pode vir e você não precisa ter fé. Você vai ser curado, você vai ser liberto e vai prosperar sob a minha fé. Pregadores que estão buscando multidões, dizendo ao contrário daquilo que Jesus ensinou, que a fé vem por ouvir a palavra. Nós temos que ter fé.
Nós temos que buscar pela fé. O que agrada a Deus é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ok? Então nós estamos vendo que a apostasia, ela está chegando realmente. Porque grandes pregadores, em meios de comunicação bastante penetrantes, estão ensinando que não precisa ter fé. Tenho visto que numa mesma reunião, essa palavra veio várias vezes. Você não precisa ter fé. Isso é contrário à palavra do Senhor. Então eles estão chamando multidão e não estão falando sobre a real necessidade, que é a renovação da fé, através da participação da Santa Ceia e de outros meios também, que possamos renovar a nossa fé, para não deixar que ela venha um dia cair. Quando a nossa fé se enfraquece, então nós temos notado que a palavra do Senhor, ela ensina que a semente que cai entre espinheiros, ela é abafada. Então nós notamos que quando um ser deixa que os espinheiros, cresçam junto com a sua fé, a fé acaba sendo desmoronada. Porque aquilo que se oferece nesse mundo é muito forte, porque vivemos nesse mundo ainda. E nós temos que prestar atenção, vigiar, para que isso não aconteça. Quando você notar que algum espinheiro estiver no seu coração, a realidade é que tem que se cortar rapidamente, para que ele não venha atrapalhar a sua fé. Então nós vamos fazer agora um apanhado bíblico de seres, pessoas que, uma vez iluminados, que provaram o dom espiritual, celestial, tornaram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e provaram também as virtudes do século futuro, recaíram ou caíram, se perderam, sem que houvesse tempo de arrependimento ou perdão. Alguns exemplos que eu separei, ou nós separamos, talvez seja polêmico para você, mas o que precisamos é de meditar, buscar entendimento pelo Espírito do Senhor, para que possamos ver realmente se é possível pessoas tão conhecidas biblicamente caíram, morreram sem perdão ou sem arrependimento. Alguns exemplos que eu tirei um pouco assim polêmico. Eu separei 20 pessoas ou seres, mas estou colocando aqui somente 8, para não se tornar tão cansativo. E sei também que se você tiver esses exemplos, você já pode entender o que essa palavra está dizendo. E realmente acreditar, crer que é possível uma pessoa que recebe tantos benefícios de Deus recair. Vamos buscar o primeiro. Quando eu terminar de ver, ou terminarmos de ver esses 8 exemplos, então nós vamos ter assim uma nítido ensinamento de que a filiação a Deus, ela não é segurança para a salvação. Você pode ser filho de Deus hoje e ainda se perder. Então nós vamos começar pelo primeiro, Lúcifer. Gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, nos acompanhasse. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 até o versículo 15. Esse é o primeiro ser que recebeu tantos benefícios, que nós já relacionamos aqui, e se perdeu. Vamos ao texto. Ezequiel 28, 13 em diante. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro,
A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti e caiu. Este é um ser que recebeu todas as benefícios de Deus e depois recaiu. Não houve arrependimento, não houve perdão e hoje está condenado. Por quê? Nós notamos que no coração dele subiu a iniquidade. Ele quis ser igual a Deus, veio a soberba, o orgulho, e ele foi caindo. Caiu de dia para a noite? Não. A soberba e o orgulho foram crescendo em seu coração. E ele viu a oportunidade de ser igual a Deus. E por esse motivo, ele não foi sustentado naquela posição onde foi colocado. Talvez a melhor posição que há nos céus estava sobre ele, Lúcifer, que caiu, hoje condenado. Nós vamos também a um segundo exemplo. Os anjos que caíram com ele. Poderia abrir a Bíblia agora e vamos meditar no mais um texto? Porque Lúcifer, ele arrastou 1/3 dos anjos. Quantos são 1/3? Qual é o número? A Bíblia não relata assim, mas diz, quando fala em anjo, fala em milhares de milhares e milhões de milhões. Então nós vamos ver um texto que está no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Vemos aqui que esse 1/3 dos anjos, eles caíram juntamente com Lúcifer. Lúcifer, ele era um político que conseguiu conquistar uma parte dos anjos do céu, 1/3, prometendo a eles autoridade. Prometeu a eles virtude. E talvez no outro vídeo eu possa esclarecer exatamente o que Lúcifer prometeu para os anjos que resolveram acompanhá-lo. Quando eu fui uma porção de anos umbandista, então eu vi, percebi, não está escrito, mas percebi nos diálogos com os demônios o que eles receberam de Lúcifer. O que eles receberam enganando-os, prometendo autoridade, porque no mundo espiritual se trabalha com autoridade. Autoridade. Jesus, quando ressuscitou, ele logo diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós precisamos buscar a autoridade. E a autoridade, ela é dada à igreja, né? A autoridade foi dada por Jesus à igreja, e nós caminhamos em razão dessa autoridade que ele nos repassou. Mas vamos agora continuar e ver também outros seres, né? Pessoas que também foram iluminados, que provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e provaram também as virtudes do século futuro, e
recaíram e não tiveram mais condições de recuperar-se. Então vamos ao próximo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós estamos falando aqui de Adão e Eva. Talvez seja um pouco estranho para você nós colocarmos este exemplo aqui no nosso vídeo. Mas o que nós entendemos é que a salvação, ela vem pelo arrependimento. A salvação vem em você reconhecer que é pecador e confessar o seu pecado. Nós aqui não sabemos, e também não estamos aqui para dizer se as pessoas envolvidas nesses exemplos foram salvas ou não. O que nós temos na palavra de Deus é que nós podemos passar. Quando Deus inquiriu Adão e Eva sobre o que tinha acontecido, a queda, o pecado, Adão, ele não reconheceu o seu erro. Você conhece a palavra e também lembra que Adão disse: foi por causa da mulher que o Senhor me deu, é que eu caí. Então ele levou Deus a ser o culpado. Para ele o culpado foi Deus, pela palavra que ele disse. Quando inquiriu a Eva, da mesma maneira, ela não reconheceu o seu pecado. Ela disse: foi a serpente que me enganou. Não fui eu. Eu não fui a culpada. Foi a serpente. Quando nós lemos a galeria da fé, que está em Hebreus capítulo 11, a relação das pessoas de fé que está ali começa com o nome de Abel. Abel, e não Adão. São essas minúcias que nós estamos passando para que você agora medite também, busque no Espírito Santo, se realmente isso que está sendo dito pode ser dito. Porque o que nós entendemos é que a palavra de Deus, ela é soberana. E ela diz que para a salvação tem um preço, que é o arrependimento, que é receber de Deus a sua misericórdia, receber o perdão. Doravante, então gostaria que você prestasse atenção, porque pecados nós cometemos diariamente. E diariamente nós temos que buscar o perdão de Deus e o arrependimento. Se você não consegue sair do pecado, eu tenho aqui um conselho. É buscar em Deus. Porque sozinho, dificilmente você vai sair. Mas se você buscar a presença do Espírito Santo, experiência própria, ele vai trazer oportunidade. Situação vai ser colocada para que você consiga sair. E você precisa ter o perdão dos pecados, tem que se arrepender para a salvação. Em todo esse vídeo você vai ver que a filiação não é uma segurança para a salvação eterna. Porque cada um de nós poderá cair, cada um de nós poderá apostatar. É um perigo muito grande, porque a palavra do Senhor diz que não virá buscar sua igreja antes da apostasia. Vamos a um terceiro exemplo? Então gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia e me acompanhasse no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, do versículo 3 até o 5. Nós vamos ver o caso do rei Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros.
Então disse Saul ao seu pajem de armas, seu ajudante, seu auxiliar: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos, os inimigos, e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem, seu ajudante, seu auxiliar, de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Esse é mais um caso que nós selecionamos de um ser que recebeu todas aquelas virtudes, porque agora não vou repetir mais, as virtudes que está no texto inicial, Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 7. Saul era rei, Saul foi ungido de Deus, Saul foi um homem de confiança de Deus, mas ele recaiu. Ele não atendeu, desobedeceu a Deus, quando Deus disse para ele ir até o inimigo, até uma tribo, matar todos, inclusive o gado, inclusive o rei, e ele não fez isso. Ele voltou da guerra com os bois gordos e com o rei também, e com tudo aquilo que ele achou que de benefícios, tesouros, ele trouxe consigo. Isso ofendeu muito a Deus. Deus chama o profeta Samuel e disse: ele está reprovado. Ele está reprovado. Busque outro no seu lugar. E você conhece a história. Samuel, atendendo a Deus, foi buscar na casa de Jessé o segundo rei de Israel, o rei Davi. Mas nós estamos vendo aqui que Saul, com todos esses benefícios, ele também perdeu a salvação. Aqui está muito claro. Porque além da desobediência a Deus, ainda ele foi buscar uma mãe de santo para consultar Samuel, que havia morrido. Ele foi contra a palavra de Deus mais uma vez, e sabemos que Saul, praticando o suicídio, ele não teve tempo de arrependimento e de buscar o perdão de Deus. Então, é mais um item, é mais uma pessoa que foi relacionada como um dos que receberam os benefícios e recaiu. Que foi impossível a renovação. Agora vamos buscar mais outra pessoa que, ao nosso ver, também esteve nessas condições nefasta, negativa, depois de tanta misericórdia de Deus, de tanto amor de Deus, ainda recaiu também. Está escrito no livro de Números, capítulo 3, versículo 2 até 4. É o caso de Nadab e Abiú. Abiú, que eram sacerdotes, filhos de Arão, e também aconteceu o mesmo desastre. Vamos ler? E esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú. Ainda houve mais dois filhos, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. Ok. Aqui está mais um exemplo de pessoas, foram duas, que também receberam de Deus aquelas virtudes. Eram sacerdotes, administradores da obra no templo, no tabernáculo, e ofereceram fogo estranho. Eu quero chamar a sua atenção em um caso assim muito interessante para se dizer nesse tempo. Quando você participa da obra de Deus, se não houver uma renovação diária, uma busca para renovação
para trazer novamente a força, a motivação, a tendência é ir deixando a obra de Deus como comum, vazia. E este é o perigo. As pessoas começaram a chamar de Jesus de o filho do carpinteiro, quando chamavam antes de o filho de Deus. Se torna comum quando as pessoas não observam que está errando, não busca uma renovação. Busque a renovação diariamente, para que não aconteça de se tornar comum. As denominações que eu tenho conhecimento, conheço, por exemplo, só para reforçar isso que eu estou dizendo, ministra a ceia do Senhor uma vez por mês. Por quê? Uma vez por mês. Por que não seria uma vez por dia, ou várias vezes por dia? Exatamente para não se tornar comum. Uma festa comum, mais uma festa. Não é mais uma. Não é mais uma. Quando se ministra a ceia a cada 30 dias, aquela festa ela é esperada. A festa tem valor. A festa é um dia de festa realmente. Se fizermos, ou conhecemos também denominações que servem a Santa Ceia diariamente, qualquer hora, e nós temos notado que aqueles fiéis não dão valor àquilo que estão fazendo, ou nem conhecem, ou nem sabem o que estão fazendo. Se torna muito comum. Nadab e Abiú, eles faziam diariamente um trabalho para o Senhor. Eles teriam que pegar fogo que vinha dos céus. O fogo estava lá no altar do sacrifício. Aquele fogo. E eles acharam que não deveria mais ser. Faziam todos os dias. Então começaram a fazer de si mesmo. Colocar o fogo produzido mesmo pelo homem, não por Deus. E foi aí que Deus não aceitou. Os dois morreram. Aqui nós não vemos arrependimento, não houve tempo. E também achamos que não houve perdão. Aqui não estamos para ser juízes, mas nós estamos analisando as situações para que nós não caiamos no mesmo erro. Nós vamos prosseguir. Eu gostaria que você novamente abrisse sua Bíblia, me acompanhasse no livro de Números, capítulo 16, versículo 30 até o 33. Vamos ler? Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu, se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Nós estamos falando de 3 príncipes, 3 homens administradores, ministradores do povo de Deus, Coré, Datã e Abirão. Esses 3 príncipes, eles eram braços direitos de Moisés. Eles, num certo momento, veio ao coração deles que não deveriam obedecer a Moisés, que eles poderiam fazer a obra sozinhos, dizendo que Deus não falava só com Moisés, estava falando com eles também, e não obedeceram. Moisés, numa tentativa, quis ainda orientá-los,
trazer a eles ainda conhecimento do que estava acontecendo, talvez para dar conselhos, e eles não aceitaram. Moisés fala com Deus, e Deus disse: faça com que todos que estão ao lado deles se retirem, porque a terra vai abrir a boca, haverá uma sepultura, e eles cairão, porque não quiseram aceitar o conselho e o pedido de Moisés, para que houvesse então um conserto. Nós estamos observando que são pessoas que receberam as virtudes de Deus, eram príncipes, principais, pessoas importantes junto a Deus, braço direito de Moisés, e recaíram. Nós observamos que não houve tempo para arrependimento ou perdão, porque ofenderam muito a Deus. Quero fazer um parênteses aqui também e chamar sua atenção para que isso não ocorra com você, porque eu tenho visto isso acontecer no nosso meio. As pessoas não vê os principais, não vê os líderes da igreja como vindo de Deus, e começa a tratar como pessoas comuns, da mesma maneira que trata uma pessoa sem o chamado, sem a unção, sem o selo do Espírito Santo. Tenho visto pessoas caírem, as pessoas que começam a brincar, que começam a fazer por conta própria, dizendo, como eu tenho ouvido: eu não preciso da sua cobertura, eu consigo caminhar sozinho. E hoje estão caídos, não conseguem se levantar mais. Talvez não conheçam a palavra esta e também não sabem nem o que está acontecendo, mas já não há mais força. Aqueles 3 homens, eles não reconheceram mais Moisés como aquele príncipe principal, né? Aquele homem ungido, aquele que era figura de Cristo, e recaíram por esse motivo. Hoje eu vejo muitos nessas condições que caíram também. Vou repetir, isso não acontece do dia para a noite. As pessoas vêm caindo e não percebem que há um espinheiro no seu coração e que há um adversário também trabalhando secretamente, trabalhando sem qualquer barulho. Ele vem de manso e vai colocando no seu coração o espinho, vai colocando a falta de perdão, o orgulho, a soberba. E quando vem a queda, já fica muito difícil a renovação. Mas vamos prosseguir. Ainda há mais exemplos, e queremos que você fique perfeitamente acercado de informações, para que essa palavra já não seja mais motivo de preocupação. Então nós vamos ver o caso de Ananias e Safira. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 até o 5. Mas um certo homem, varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, o apóstolo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Você se lembra dessa passagem? Na igreja primitiva, todos os bens materiais estavam em comum. Eles não tinham um bem material como seu mesmo.
E o costume, tradição, era vender, quando necessário, vender as propriedades e levar o dinheiro, o resultado da venda, para os apóstolos. Nós conhecemos homens assim importantes que fizeram isso. E nesse caso que nós abordamos agora, a venda daquelas propriedades aconteceram. Como o costume era levar o dinheiro aos apóstolos, o que fez então Ananias e Safira? Porque a palavra diz que a mulher estava sabendo. Eles levaram parte do dinheiro, dizendo que era o preço. O apóstolo disse para ele: você poderia ficar com todo o dinheiro. Não havia nenhuma preocupação, não haveria nenhum pecado, porque não era uma ordem de Deus fazer isso. Não era palavra, era um costume. Eles queriam viver assegurados, viver em comunhão, com a segurança de amizades, porque a perseguição era muito grande naquele tempo. O mal de Ananias e Safira foi mentir. E quando mentiram, não mentiram ao apóstolo, mas estavam mentindo ao Espírito Santo. E naquele momento, então, quando o apóstolo disse que estava mentindo ao Espírito Santo, veio o espírito de morte sobre Ananias e logo depois sobre a sua esposa, e os dois morreram. Houve tempo para arrependimento? Isso eu não sei, mas foi rápido. Houve perdão? Também não sabemos. Mas sabemos que esses dois, eles haviam recebido os benefícios de Deus. Eles estavam em comunhão com os apóstolos, com a igreja. Eles não estavam em apostasia. Eles estavam vívidos. Eles estavam participantes da obra. E aconteceu isso. Repentinamente, morreram. É interessante também nosso conselho, para que você também não minta àqueles que são líderes da igreja. Não importa as condições desse líder, mas importa que você obedeça àquele que foi separado para a obra, que foi ungido. Nele está o Espírito Santo. Quando você mente, você está mentindo ao próprio Deus, porque essa liderança está na mão de Deus, diz a palavra. A liderança da igreja, diz a palavra, está na mão de Deus. Está seguro por Deus. Então não é nada aconselhável você mentir a essas pessoas, porque vem a morte. Pode ser que não venha a morte física imediata, como aconteceu aqui, mas o perigo é que entre Satanás no seu coração. E aí ele traz a morte. Porque a palavra diz, no livro de São João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Só. Satanás não vem por um quarto motivo. Ele vem por 3 motivos somente: matar, roubar e destruir. Vamos prosseguir? No livro de São Mateus, capítulo 27, versículo de 1 até 5, nós vamos ver o caso de Judas Iscariotes. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Eu deixei esse exemplo por último, porque há, assim, um erro, eu creio,
que as pessoas dizem que Judas Iscariotes sempre foi um diabo, que ele nunca havia se convertido. Mas nós fizemos aqui um apanhado, e eu vou passar, para provar que Judas Iscariotes, ele era igual aos demais apóstolos. Os benefícios que ele recebeu, todos receberam. Judas Iscariotes, ele apostatou-se da fé, decaiu a fé, não de um dia para o outro também, mas ele foi acumulando em seu coração as coisas do mundo. Ele era o gerente financeiro do grupo. A palavra fala que ele ousava tirar dinheiro da bolsa. E isso foi crescendo no coração dele, a necessidade ou a vontade de ter mais dinheiro. Por esse motivo, ele vendeu Jesus por um preço assim muito barato. 30 moedas equivale a hoje o salário mínimo. É o salário de um mês, de um trabalhador, de um escravo. E ele, por esse valor, ele vendeu. Mas quando percebeu que essa venda foi muito mais longe do que ele esperava, quando ele viu que Jesus havia sido condenado à morte, então veio o arrependimento. Houve o arrependimento no coração dele, porque ele conhecia Jesus. E ele diz, trair sangue inocente. Só que o desespero foi muito grande. Ele não conseguiu segurar. Ele não conseguiu ficar só no arrependimento. Ele foi e se suicidou. Se foi salvo ou não, não cabe a nós julgar. Mas o que nós estamos trazendo aqui é que ele havia recebido os benefícios. Todos aqueles que nós lemos em Hebreus. Foi iluminado, provou o dom celestial, andou com Jesus, tornou participante do Espírito Santo, nós vamos ver, fazer um relatório aqui, para provar todas essas coisas. Provou a boa palavra de Deus, andava com a palavra de Deus, Jesus, a palavra, e também provou as virtudes do mundo futuro. Espiritualmente, vendo de longe, ele provou isso também, a salvação eterna. Então, gostaria agora, vou fazer um relato aqui, para que você fique conhecendo a palavra, o que estava no coração de Jesus, o que Jesus pensava de Judas Iscariotes. Sabemos que as características de Judas Iscariotes, ela, comparado com os demais, ela era a melhor. Judas era o mais capacitado, mais inteligente, aquele que falava pouco, segundo as características nós temos dele, ele era o mais desenvolvido, mais próximo das realidades. Então nós vamos fazer aqui um apanhado, para que você veja e talvez você mude sua opinião sobre Judas Iscariotes. Então, vamos ver. Primeiro, Judas Iscariotes era amigo íntimo de Cristo. No Salmo 41:9, ele dizia assim, é aquele a quem eu tanto confiava. Cristo confiou em Judas em algum momento, ou então não teria dito em quem eu tanto confiava. Ele teria confiado em tal homem se ele fosse sempre desse jeito? Judas comeu o pão de Cristo, participou da Santa Ceia. Isto é uma demonstração de uma amizade muito íntima e pessoal. Judas tinha o seu nome escrito no livro da vida, com os justos. Ele teve parte no ministério apostólico. Cristo lhe deu poder contra os espíritos imundos, para o expulsar e para curar todo tipo de doenças.
Isto aconteceu com os 12, estando Judas incluído. Judas foi enviado como um dos 12 para representar Cristo no meio de Israel. Ele foi chamado para pregar. Foi ordenado para curar os doentes, leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Judas recebeu de graça, recebeu poder para curar e foi ordenado que de graça deste. Se Judas podia pregar, curar, expulsar demônios e ter as outras experiências mencionadas e ainda não ser salvo, nem estar na graça, aqueles que são salvos e estão na graça, não poderia fazer no mínimo o mesmo? Judas Iscariotes tinha a paz de Deus para dar a uma casa, assim como todos os outros integrantes dos 12. Judas era uma ovelha no meio dos lobos, como os outros 12. Tinha o Espírito Santo, foi ordenado por Cristo ao ministério, assim como os outros. Obteve tanto sucesso quanto os outros na pregação e na cura. Foi chamado de apóstolo, significando que fora uma vez divinamente convocado e enviado para fazer a obra de Deus. Judas Iscariotes caiu pelo pecado do ministério e apostolado. Como poderia ter feito isto se fosse sempre um pecador e do diabo, como alguns dizem? Satanás entrou em Judas no fim do ministério de Cristo, provando que ele não foi sempre um agente do diabo, muito menos o diabo desde o início. Ele, portanto, apostatou, caiu da fé e se tornou um ladrão, um diabo, adversário, traidor. Tornar Judas o próprio diabo desde o início é um homem não salvo. Nunca na graça é ignorar claros fatos das Escrituras. Ele possuía a vida eterna, como se prova em João, capítulo 17, verso 2, onde Jesus, dando a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, em João 17, 12, está dito que tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, daqueles que tu me deste, e que eu lhes dou a vida eterna, senão o filho da perdição. O que poderia ser mais claro que isto? Que Judas foi dado a Jesus e Jesus lhe havia dado a vida eterna? Judas Iscariotes, ele nunca foi um diabo, mas ele foi apostatando-se da fé, entrou no coração dele devagarinho, até que um dia o diabo tomou conta. Aí foi o que aconteceu. Nós temos ensinamentos para passar, temos outros vídeos que nós estamos preparando também. Gostaria que você continuasse a nos ouvir, aí aprendendo a palavra, recebendo este alimento no seu coração. Pretendemos ainda, neste ano 2011, fazer muitos vídeos, buscando esclarecer assim, pontos que são polêmicos e também revelando a palavra, aquilo que está por trás da palavra. Nós temos essas revelações e vamos passando no dia a dia. E nos acompanhem. Esse ministério é de salvar almas. Não estamos buscando outras coisas. Estamos buscando salvação de almas. O conhecimento da palavra que você está adquirindo te fortalece na fé. Você cria raízes, cujas raízes elas vão até o rio, chamado Espírito Santo. A palavra fala que no dia da sequidão, as folhas não murcham e continuam dando frutos, por causa do rio, cujas raízes são regadas diariamente. Eu deixo aqui meu forte abraço
e também um versículo que nós somos acostumados a deixar no final, que está em São João, capítulo 14, versículo 27. Até a próxima. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br